e faz da mesma maneira, e a igreja diga glória a Deus. Meus irmãos, o texto que eu fiz questão de ler, ele torna-se um pouco extenso, pois ainda que a gente venha conhecer a parábola do bom samaritano, eu confesso que não ouvi muitas vezes em nossas igrejas uma explicação sobre esse texto ao ponto de conseguir entender do começo ao fim toda a parábola ou todo o contexto da parábola. Então, como eu por mim mesmo não sou costumeiro de ouvir essa palavra, fiz questão de lê-la por completo, tanto do versículo 25 até o 37. Se a gente for começar do começo, é redundante, mas nada melhor do que começar do começo. A Bíblia diz que alguém que era doutor da lei se levanta. E algo que eu aprendi com Deus, eu já gostaria de aplicar à igreja, é que nem todo aquele que se levanta para falar com Jesus é porque quer de Jesus um ensinamento. Tem muita gente que chega perto de Jesus para testá-lo. Tiago, não entendi. Tem gente que vem ao culto como esse, ao invés da intenção de levantar a mão e glorificar a Deus, vem na intenção somente de ouvir, para ver se quem está tocando vai errar, para ver se quem está cantando vai cantar direito, se quem vai pregar corretamente, para ver se o culto vai encher ou vai estar vazio. Tem gente que ao invés de estar próximo de Jesus para entregar, vem somente para testar. Mas eu quero acreditar que nesta noite veio alguém que está aqui para adorar o Senhor, levantar a sua mão, dar glória, aleluia, misturar com língua estranha. Você não é um desses que veio aqui para testar Jesus, mas você veio aqui entregar a sua adoração. Quem veio aqui para entregar a adoração? Deixa eu ver. Oh, glória! A Bíblia nos conta que ele era doutor, e a intenção dele chegar até Jesus não foi aprender, foi testar. E a Bíblia nos conta que a pergunta que ele fez a Jesus foi uma pergunta um pouco fácil e também difícil, e eu vou explicar o motivo. Ele chega até Jesus e diz o seguinte: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus, muito bem, podendo responder qualquer coisa, sabendo da intenção daquele homem, ele devolve a pergunta. Se ele era doutor, ele saberia bem responder. Então diz o seguinte: como você lê na lei? E como você entende? A lei, ela não era composta, ou ela não é composta, por 10 versículos, ou 10 mandamentos, como nós sabemos, como nós sabemos que está no Decálogo, nos 10 mandamentos de Moisés. A lei, ela é composta por 613 mandamentos. Toda a Torá, ela está escrita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Jesus faz a pergunta, ou devolve a pergunta ao doutor da lei, Jesus sabia muito bem que ele tinha condição de responder. E ele responde muito bem. Ele responde, o primeiro versículo diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E logo em seguida, quando ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando do texto que está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quando ele dá a resposta a Jesus, Jesus diz o seguinte: como doutor, você bem sabe, faze isso e viverás. Então não havia muita dificuldade entre doutores, mestres, tanto aquele doutor que nós não sabemos o nome, quanto Jesus, que era o mestre em excelência. Não havia ali tanta dificuldade em responder, nem se Jesus fosse responder a ele, nem ele responder a Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. O problema não é a pergunta, o problema estava na resposta. Por quê? Porque quando ele pergunta para Jesus, Jesus devolve a pergunta e ele responde, Jesus só dá uma seguinte frase: faze isto e verás. Só que você leu comigo, e eu gosto disso, a Bíblia nos conta, no versículo de número 29, ele, porém, querendo justificar-se. Versículo 29, está escrito assim: ele, porém, querendo justificar-se. Vamos lá, gente. Quem aqui já teve necessidade de se justificar? Eu acredito que todo mundo vai. Em algum momento você já teve que se justificar, dar alguma desculpa. Chegou atrasado, nossa, me desculpa, peguei um trânsito. Acordou tarde, o celular descarregou. Normalmente, a justificativa só se dá quando alguém está errado.
num determinado assunto. E existe, então, a necessidade de justificar-se. Quem está comigo, diga glória a Deus. Até aí, está tudo bem? Amém. Fui buscar no dicionário, fui buscar a palavra justificar. E eu fui pesquisar, e o sentido da palavra justificar tem o significado de provar inocência. Então veja, aquele homem até então estava conversando com Jesus, na intenção de colocar Jesus à prova. Só que a resposta de Jesus fez ele agora querer justificar alguma coisa a Deus. Só que Deus, Cristo, não fez nenhum tipo de questionamento, mas a resposta que ele deu confrontou ele mesmo. Pegou isso? Não? Deixa eu melhorar. A problemática de quando a gente lê a palavra não é a gente entender ela, porque entender a palavra, ainda que seja difícil, com muita oração, muito jejum e muita pesquisa, você consegue. O problema é quando a palavra ela te confronta. Tiago, isso é um problema? É, porque quando você é confrontado pela palavra e não quer seguir a palavra, você arruma jeito de querer se justificar e não se ajeitar. Aquele homem entendia o que estava escrito, amém ou não amém? Entendia, ele era doutor, então ele entendia muito bem. Só que quando ele foi confrontado pela palavra viva, que era o próprio Deus em terra, Jesus, ele quis se justificar, porque a intenção dele não era se ajeitar. A intenção dele era arrumar jeito de continuar errado. E deixa eu te explicar, todas as vezes que você procura ler a palavra, em algum momento da vida, ao ler essa palavra, ela vai te confrontar. E você pode até tentar, mas se você não se ajeitar, não haverá argumento bíblico que vai aceitar o seu erro. Gente. Dá glória só para saber que não foi com você. É Deus dizendo, tu pode vir na igreja uma vez, 2 vezes, 3, 10. Todas as vezes que eu ouvir a palavra verdadeira, em algum momento ela vai te confrontar. Decisão é sua, seguir o que nela está ou não. Mas se você não quer seguir, também não procura nela meios para aceitar o seu pecado, o seu erro, a sua falha, porque a palavra ela foi deixada para nós, não para a gente olhar para o nosso pecado e aceitar a maneira que nós vivemos, mas para a gente olhar para nós mesmos e saber, sem Jesus eu não consigo mudar de vida. Se eu não for lavado pelo sangue do Cordeiro, não tem como eu mudar. A palavra existe para olhar para nós pecadores e dizer, tenho que melhorar todo dia. E se Jesus não me ajudar, eu não consigo. Mas a problemática é que quando a gente entende isso, tem alguns que querem mudança e tem outros que estão procurando justificativa. Ai, Deus do céu, vou falar. É nesse momento que aquele homem procura justificativa, ele faz uma nova pergunta para Jesus. Isso aqui é maravilhoso. E a pergunta que ele faz é, e quem é o meu próximo? Jesus podia muito bem dar uma resposta, podia, não podia, sim ou não? Mas Jesus ele vai contar uma história, e essa história é maravilhosa. A parábola se inicia onde ele diz o seguinte, um certo homem que estava em Jerusalém decidiu ir a Jericó. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O que leva alguém que está na cidade de paz e para uma cidade de lua, ou cidade da lua? Pois esses são o significado de Jerusalém e o significado de Jericó. O que leva alguém que está numa cidade de paz, sair dessa cidade e procurar uma cidade que por si só é conhecida por ser amaldiçoada? A Bíblia não conta a intenção e nem o motivo, mas a Bíblia diz que no caminho de sair da paz e ir para um local amaldiçoado, ele foi achado. E nisso que ele foi achado, ele foi agredido. E nisso que ele foi agredido, ele foi despojado. E ao ponto que a agressão foi tão grande, que a Bíblia nos conta que deixaram ele meio morto. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é fácil responder. Meio morto está morto? Meio morto também está vivo, não é? Então por que a Bíblia diz meio morto e não meio vivo? Porque a condição dele era tão grave, que qualquer um que olhasse para ele diz, está mais morto que vivo. E a problemática de estar mais morto que vivo foi a intenção dele sair de um local de paz e ir para um local amaldiçoado.
Gente, eu vou falar. Tem gente que pensa, se eu sair da paz e ir para o local de maldição, eu vou chegar lá bem. É Deus dizendo, você pode ter até a intenção de sair do local de paz e ir para onde você quer ir. Mas antes de chegar, a minha paz não vai estar contigo. O diabo pode te alcançar, pode te agredir, pode tirar aquilo que você tem, te deixar numa situação tão deplorável que ninguém vai identificar que você ainda está vivo. Dá glória, só para saber que foi com você, vai, dá glória aí. Força o glória entre os dentes, vai. Porque o problema está, glória, que a gente não sabe qual foi a intenção, mas a gente sabe o destino, a origem e o destino. Origem, Jerusalém, destino, Jericó. Origem, Jerusalém, destino, Jericó. Ele saiu de uma origem, na intenção de chegar ao destino, mas antes de chegar até o destino, ele foi achado. E quando ele foi achado, ele ficou pelo caminho. A Bíblia nos conta, eu gosto disso, que ele no caminho, meio morto, passou um sacerdote. A gente costuma olhar essa passagem e recriminar o sacerdote, não é? Eu já preguei assim, eu já falei tantas vezes contra o sacerdote, eu já falei tantas vezes contra o levita, porque quando o sacerdote me desce também de Jerusalém a Jericó, ele passa por aquele homem, e a Bíblia diz que ele passa de largo, ou passa longe. E por que ele faz isso? Como eu bem disse, ele estava meio morto, e quem olhasse para ele pensava, está morto. E a lei dizia que sacerdote, ou melhor dizendo, todo aquele da linhagem de Levi, não poderia tocar em nada, exatamente nada morto. Então, nenhum da linhagem de Levi, seja ele só levita ou sacerdote, não poderia tocar em nada morto. Quem está comigo, diga glória a Deus. Se ele estava meio morto, o sacerdote vendo que ele estava numa condição deplorável, para quem olhava de longe, está morto, gente. E se ele, pela lei, era impedido de tocar algo morto, como ele iria chegar perto daquele homem que estava naquela situação? Resposta, tinha condição? Não. Tiago, ele poderia? Poderia, mas ele estava baseado pela lei, estava meio morto, para ele estar morto, não vou chegar, corpo morto. E para que você entenda o contexto histórico, essa Jericó que estamos falando aqui, nesse texto, onde Jesus está falando da parábola, não é mesmo a Jericó que foi destruída por Josué, lá no capítulo 6, pois essa foi reconstruída por Herodes, poucos quilômetros daquela antiga Jericó. Essa Jericó aqui, ela foi reconstruída ao ponto de ser tão bonita, que homens e mulheres passavam por aquela Jericó só para ver aquela região tão linda. Naquela Jericó, nessa nova Jericó, na Jericó moderna, havia palácio, havia um anfiteatro, havia floresta ou bosques, era uma região muito bonita. Então era comum pessoas que visitassem Jerusalém também visitassem Jericó, ou quem passasse para visitar Jericó subisse para visitar Jerusalém. Então era comum naquele trajeto ali muitos homens, mulheres, animais também estarem mortos, porque a região era muito ruim, muito íngreme, havia muitas cavernas, muitos locais escuros. Então era comum ter corpos pelo caminho. Esse era o contexto. Então, quando o sacerdote passa, o levita passa, na intenção deles, não era querer ajudar. Eles olharam e pensaram, é só mais um morto pelo caminho. Só que a história não termina aqui. A Bíblia nos conta ainda, Jesus contando que depois de passar o sacerdote, passar também levita, passa um samaritano. E o samaritano, ele não estava baseado em lei que regiam os levitas. Esse samaritano, ao invés de passar de largo, ele se aproxima. Deixa eu aplicar uma verdade. Só dá para identificar alguém que está vivo ou está morto se chegar perto. Amém? Tem gente que está dizendo está morto, mas porque está longe de você. Só que se chegar perto, vai saber que você não é nada daquilo que andam contando para ele. Tem muitos rótulos que nós colocamos sobre alguém, porque a gente não tem a capacidade de chegar perto daquela pessoa que a gente ouve.
A problemática é que a gente está dando mais ouvido à fofoca que entra e sai do que a gente ter a capacidade, glória, de chegar e se aproximar daquele que só é ouvido coisa ruim, daquele que nós só temos ouvido coisa ruim, ou daquele que é assunto da fofoca. É Deus dizendo, para de dar ouvido à fofoca, se aproxima desse, de quem você tem ouvido, e dá ajuda a ele, porque ele não está morto não, ainda está vivo. A Bíblia nos conta que só deu para identificar que estava vivo quando alguém chegou perto. E quantas das vezes a gente já ouviu aquela seguinte frase: olha, eu pensava que você era de um jeito, mas depois que eu te conheci... isso acontece só lá no Rio de Janeiro. É Deus dizendo, a gente está dando muito ouvido a quem não está acrescentando em nada, ao invés de chegar perto de quem a gente está ouvindo e tentar saber quem é aquela pessoa. Dá glória aí, vai, só para saber que não foi com você. É Deus dizendo, está morto para os seus ouvidos, mas se você chegar perto, vai saber que essa pessoa que você ouve tanto falar mal, tem muito a agregar na sua vida. Porque deixa eu te contar uma verdade, todo mundo aqui consegue aprender com quem está do lado. A situação é, eu quero aprender com quem está do meu lado, ou eu me acho muito superior, que eu não quero aprender nada. Nem vou continuar nisso. A Bíblia nos conta então que aquele homem samaritano, ele se aproxima, identifica que está vivo. Então o que ele faz? Ao perceber que estava numa situação muito deplorável, mas vivo, ele faz o seguinte: já que este precisa de ajuda, deixa eu ajudar com os recursos que eu tenho. Esse samaritano, ele poderia muito bem estar vivo, deixa eu procurar ajuda, deixa eu orar por ele quando eu chegar em casa. Deixa eu chegar, seja Jerusalém ou Jericó, e falar que há alguém que está perto de morrer lá no caminho. Só que a Bíblia nos diz que quando ele se aproxima, ele ajuda da maneira que ele pode. A pergunta é, você pode não ter muito, mas você tem ajudado da maneira que você pode? E eu vou piorar isso daqui, porque a palavra é essa mesmo. Porque a gente quer só ajudar se a gente tiver muito recurso. Mas a Bíblia está nos dizendo que aquele samaritano tinha só azeite, vinho e uma cavalgadura. Com o que ele tinha, ele ajudou. Você pode não ter muito, mas o pouco que você tem, eu tenho certeza que é suficiente para ajudar pelo menos uma pessoa. Isso aqui eu não estou falando nem de oração, não. Não estou falando nem de jejum, não. Estou falando de ajuda física mesmo. Porque a gente vê muitas vezes, quando se coloca um grupo nosso, eu vou falar. Talvez eu não pregue nem de novo, mas eu vou falar. Às vezes a gente coloca alguma coisa dentro do grupo, ou a gente vê alguma coisa dentro do grupo, e às vezes ninguém tem a capacidade de falar, eu posso ajudar. É Deus dizendo, você pode sim, você tem condição sim. Deus está dizendo e está te enxergando, começa a ajudar. Porque hoje você tem condição de ajuda, mas amanhã pode ser você que está precisando dela. A palavra é essa, vai dando glória a Jesus. Me ajuda logo no dia que o pastor voltou, né? Né, pastor? O senhor podia ter voltado um dia depois, assim. Ô, glória. A Bíblia nos conta, então, que ele usa dos recursos que ele tinha. Sim ou não? Ele coloca azeite, ele coloca vinho. Vinho aqui é vinagre, é um tipo de líquido que era utilizado mesmo para... antisséptico, para evitar que as feridas fossem ainda se agravassem. Então era como se fosse um antisséptico mesmo. E o azeite era colocado para impedir que insetos pousassem sobre aquelas feridas. Então ele colocou um vinho, um antisséptico, e depois colocou um azeite para purificar. Colocou sobre a sua cavalgadura e levou ao seu destino. Chegando ao seu destino, ele cuidando dele, coloca ele numa estalagem. Na estalagem ele dá 2 dinheiros, ou segundo algumas traduções, 2 denários. O que aquele samaritano fez? Ele cuidou para que aquele homem permanecesse vivo. Eu te pergunto, com
toda a capacidade espiritual que você tem, quantas pessoas você tem ajudado para que essa continue viva enquanto crente? E eu não estou falando nem do mais difícil, nem quantas pessoas você ganhou nesse ano para Jesus. Não, isso aí eu não vou nem entrar na questão, porque pode ser até complicado. Mas eu tenho a certeza que ao menos uma pessoa já chegou do seu lado falar que não estava bem espiritualmente. E o que você fez para manter essa pessoa viva? Dá glória, só para não saber que foi com você, vai dando glória aí. Porque aquele homem, sabendo que alguém estava meio morto, mas vivo, utilizou do que ele tinha para mantê-lo vivo. E mantendo vivo, percorreu o trajeto e cuidou dele para que ele continuasse vivo. Não foi somente uma ajuda momentânea, mas ajudou de um jeito até onde ele estivesse numa condição que alguém depois pudesse cuidar dele. Deus me trouxe aqui para dizer, e não é chave que está descendo, não é casa, não é carro, não é moto, não é emprego novo, não é cheque, não é nem diploma. Deus me trouxe aqui para dizer, hoje Ele está requerendo da igreja que nós voltemos a nos aproximar uns dos outros, para que nos ajudemos a nos manter vivos. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? Tem gente que está morrendo, Tem gente que está morrendo do nosso lado e a gente não tem a capacidade de colocar azeite, vinho, ajudar a fazer com que ele se permaneça de pé. E depois, quando cai, a gente é o primeiro a falar, nunca teve firme. Eu não vou pregar de novo, eu tenho certeza. Deus me trouxe aqui para um alerta. Quantas vezes alguém do teu lado está pedindo ajuda e você está passando de largo? Quantas vezes... É muito fácil, ô glória, eu pegar no microfone desse, maravilha, falar do que a Bíblia diz, e isso é maravilhoso. O complicado é quando eu não estou em câmeras me vendo, microfone na boca ou na mão, pessoas do meu lado pedindo ajuda, eu não tenho capacidade de ajudar em nada. Porque a história termina, Jesus perguntando àquele doutor da lei, alguém que entendia. Está todo mundo comigo, diga glória a Deus? Ele está falando para alguém que entendia, alguém que ensinava, alguém que construía ensinamentos sobre a palavra, sobre a Torá. Alguém que conhecia a fundo. Jesus termina perguntando para ele, maravilha, a quem desse homem que estava precisando de ajuda, os três foi próximo? Ele teve que responder, o samaritano. Ele teve que engolir a sua justificativa. Ele teve que engolir alguém que não era nem mesmo hebreu, alguém que era rejeitado pelos judeus, que foi ajudar aquele homem. E ele teve a capacidade de responder, agora Jesus dizendo, sim, o samaritano foi o próximo. Jesus responde algo para ele e diz, vai, faze da mesma maneira. Jesus está dizendo para ele, já que você quer herdar a vida eterna, ama a Deus, mas ama o teu próximo. Quem é o meu próximo? É meu amigo? É meu pai? É minha mãe? É meu irmão? É. Mas também, quem é o seu próximo? Aquele que não gosta de você, aquele que não fala contigo. Eu não sei se aqui tem essa frase, mas lá no Rio de Janeiro o pessoal costuma usar. Alguns dizem até, o santo não bateu. Até quando alguém diz, o santo não bateu, é por esse que você tem que ajudar também. E Tiago, por que eu tenho que fazer isso? Porque a frase, ou melhor dizendo, a recompensa é uma só. Quando se faz isso, a garantia é de vida eterna. Quando se faz isso, a garantia é de vida eterna. Quando se faz isso, a garantia é de vida eterna. Vou repetir até você dar glória. Quando se faz isso, a garantia é vida eterna. É Jesus dizendo, ama a Deus, mas ama também quem precisa, quem está do teu lado. Eu encerro minha participação dizendo o seguinte: eu converso muito com algumas pessoas aqui, e dessas que eu converso, as conversas sempre são muito construtivas. Terça-feira passada, o evangelista Adilson pregou aqui, e depois do culto estava conversando com ele. E do que ele falou, quem teve a oportunidade de assistir a ministração dele, foi referente ao filho mais velho. Hoje, o texto não foi o mesmo,
mas semelhante, o mesmo que foi pregado terça-feira, e não foi nem escolha proposital sobre isso, é uma referência agora que Deus me lembrou. Se foi falar do irmão mais velho, alguém que estava na casa, a gente está falando de um doutor que conhecia, mas não queria se encaixar. A gente está acostumado a pregações, e eu falo isso porque sou um desses, que costumo sim pregar muitas das vezes palavras e mensagens daquelas que estamos querendo ouvir. Tiago, tu confessa? Confesso. Para que mentir? Mas Deus tem levantado uma geração para nos ajudar a voltar ao verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é, em algum momento você vai perder sim. E do momento que você perder, não vai ganhar de novo. Porque Jó, quando perdeu tudo, ele perdeu os filhos. E os filhos que ele perdeu, nenhum ressuscitou. Ele teve novos, mas os filhos perdidos morreram. Tem irmão mais velho na casa que não consegue se alegrar quando alguém aceita Jesus. E tem muito doutor da lei que entende da palavra, mas não quer viver mais a palavra. É Deus nos trazendo um alerta. Estamos crescendo, isso é bom. Estamos avançando, isso é maravilhoso. Mas que nós não percamos a essência do verdadeiro evangelho. Pois o verdadeiro evangelho, ele modifica, ele transforma, ele salva. Ainda que uma multidão entre por aquelas portas, ainda haverá crentes que prega a verdadeira palavra. Palavra que salva, cura e liberta. Se existe um crente desse que continua pregando a verdadeira palavra, levanta uma das mãos, abra a tua boca, dê glória, aleluia, misture com língua estranha, porque o Senhor continua na casa. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.